Fala galera, tudo beleza? Mais um vídeo na área. E no tema de hoje vamos contar sobre 9 remontadas inesquecíveis no futebol brasileiro. Remontadas essas em jogos mata-mata de ida e volta. Mas antes, já deixa o seu like no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. Anos atrás, mais precisamente em 2017, o Barcelona protagonizou uma das maiores e talvez maior remontada da história da UEFA Champions League, com o clube perdendo o primeiro jogo das oitavas de final para o Paris Saint-Germain por 4-0 e conseguindo reverter essa enorme desvantagem na partida de volta ao ganhar por 6-1, obtendo assim a vaga nas quartas de final da competição. No Brasil, em competições mata-matas, viradas e remontadas acontecem com bastante frequência, mas se tratando de viradas onde um time perdeu o primeiro jogo por 3 gols de diferença e ainda assim conseguiu avançar de fase, é bem raro de acontecer. De início, vamos voltar lá no ano de 1995, quando o Santos fez uma bela campanha no Campeonato Brasileiro e conseguiu chegar na final. Líder na classificação geral ao final da primeira fase, o Santos avançou às semifinais, e lá o Peixe mediu forças contra o Fluminense. O primeiro jogo foi realizado no Rio de Janeiro, e de forma surpreendente, o Fluminense goleou o Santos por 4-1 de virada, com Giovani abrindo o placar, Renato Gaúcho empatando, Ronald virando o jogo e com Leonardo e Cadu completando o placar. Para se classificar para a final, o Santos precisaria vencer por 3 gols de diferença e igualar o placar agregado, já que pela melhor campanha na primeira fase, o Peixe jogou com essa vantagem. Com o estádio do Pacaembu recebendo a partida de volta, o Santos, empurrado por quase 30 mil torcedores, fez o que parecia impossível e conseguiu derrotar o Fluminense por 3 gols de diferença, obtendo assim a vaga na final. O primeiro gol santista foi marcado pelo craque Giovani em cobrança de pênalti. Minutos depois, o mesmo Giovani, no tremendo golaço, ampliou o marcador. Com os 2-0 ao final do primeiro tempo, a classificação estava mais viva do que nunca, e logo no começo da etapa final, Macedo colocou 3-0 no marcador. Num lance de desatenção da defesa, o Santos acabou sofrendo um gol do Fluminense, marcado por Rogerinho. Camanducaia tratou de pôr o Santos novamente em vantagem e com a classificação na mão. Marcelo Passos foi o autor do 5º gol, deixando o Santos ainda mais tranquilo. E ainda deu tempo de Rogerinho anotar mais um gol para o Fluminense, mas não suficiente para evitar a épica virada do Santos, uma das maiores do Campeonato Brasileiro nos tempos do mata-mata. Na Copa do Brasil, famosa por suas zebras e resultados improváveis, já aconteceu muitas remontadas pelos mais variados placares. Agora, se tratando de viradas por 3 gols de diferença entre um jogo e outro, são 6 os casos ao longo da história, descartando a hipótese de definição da vaga em disputa de pênaltis. Em 2001, o Juventude do Mato Grosso sapecou 4-1 no Fluminense, em jogo válido pela segunda fase, e o primeiro gol do jogo foi anotado por Paulo César a favor dos cariocas. No segundo tempo, Jair deixa tudo igual para os mato-grossenses. A virada saiu dos pés do atacante Dudé. E Moreno, que veio do banco de reservas, anotou os 2 últimos gols da partida. O Fluminense só avançava se ganhasse por 4 gols de diferença ou se vencesse por 3 gols desde que não sofresse nenhum. E foi exatamente isso que aconteceu, com o tricolor derrotando o Juventude por 3-0 no Maracanã. O primeiro gol foi marcado em cabeçada do meio-campo Ramon Menezes. No segundo tempo, a sofrida classificação saiu dos pés de Aguinaldo e Magno Alves. Em 2005, o modesto Ubra do Rio Grande do Sul e o tradicional 13 da Paraíba se enfrentaram em duelo válido pela primeira fase. E no jogo da ida em solo gaúcho, vitória do Ubra por 3-0, em gols de Eliseu, Nando e Teco. Não encontrei em vídeo os gols da partida. Na volta, o 13 só avançaria se vencesse por 4 gols de diferença, mas o clube foi além, já que sapecou 5-0 no Ubra, com o primeiro e o segundo gol do jogo sendo marcados por Adelino. O terceiro saiu dos pés de Beto. O quarto foi de Maurício.
E o quinto, que fechou o caixão do Ubra, foi anotado por Da Silva. Também na Copa do Brasil de 2005, mas em duelo válido pela segunda fase, Cianorte e Corinthians fizeram 2 jogos pra lá de movimentados. O primeiro, no Paraná, terminou com vitória do Cianorte por 3-0, em gols de Edson Santos, com grande contribuição de Fábio Costa, Márcio Machado fazendo o segundo, e com novamente Márcio Machado de bicicleta completando o placar. Vale destacar que esse jogo marcou a estreia do técnico Daniel Passarella à frente do Corinthians, e do outro lado estava o novato Caio Júnior no comando do Cianorte. A partida de volta foi realizada no Pacaembu, e o Timão, com sangue nos olhos, reverteu a desvantagem ao golear o Cianorte por 5-1, com o primeiro gol sendo anotado por Carlitos Teves. Edson Santos, em posição de impedimento, deixa tudo igual no marcador. O desempate saiu dos pés de Roger Flores. O terceiro foi de Teves. O quarto foi mais uma vez de Roger Flores, que contou com grande contribuição do goleiro. O quinto gol que decretou a classificação foi anotado por Gustavo Neri. Na Copa do Brasil de 2006, em jogo válido pela segunda fase, São Caetano, na época presente na Série A, e Criciúma, na época presente na Série C, mediram forças, e o primeiro jogo disputado em São Paulo terminou com goleada de 4-1 para o Azulão. Os gols do jogo foram marcados por Leandro Lima, Anderson Lima, Dejair diminuindo para o Criciúma, e com Anderson Lima fazendo os outros gols, terminando a partida com um hat-trick de bolas paradas. Uma semana depois, em Santa Catarina, foi realizado o jogo da volta, e com uma expulsão para cada lado, o Criciúma conseguiu a surpreendente classificação ao derrotar o São Caetano por 4-0. Os gols do jogo foram marcados por Márcio Alemão, Marcelo Rosa, Atos e Delmer. Na edição de 2008 da Copa do Brasil, aconteceu mais uma remontada, e envolveu as modestas equipes do Coruripe de Alagoas e do Juventus de São Paulo. Válido pela primeira fase, o jogo da ida foi disputado em Alagoas, com o Coruripe derrotando o Juventus por 4-1, em gols de Léo Macaé, Nilson Sergipano, Edson Sá e Ivanzinho, com Valdir fazendo de honra do Juventus. Uma semana depois aconteceu a partida de volta, e disputado no mítico estádio da Rua Javari, o Juventus sapecou 5-1 no Coruripe e obteve a épica classificação, e os artilheiros da partida foram Canu 2 vezes, Dedimar, Lima e Anderson Luiz. Não foram encontradas imagens dos gols de nenhum dos jogos em boa qualidade. Em 2014, América de Natal e Fluminense se enfrentaram pela terceira fase da Copa do Brasil, e o primeiro jogo foi disputado na Arena das Dunas. O placar foi um convincente 3-0 para o Fluminense, e os gols do jogo foram marcados por Cícero, que fez os 2 primeiros, e Conca. A vantagem era muito boa, com tanto o América, que não acreditava numa remontada, quanto o Fluminense, poupando jogadores, e quem saiu na frente do marcador foi o América, em gol de Marcelinho. Ainda no primeiro tempo, o Fluminense empatou e virou, em gols de Fred e Cícero. No começo do segundo tempo, Max deixou tudo igual no marcador. E aos 30 minutos, Alfredo tratou de virar o jogo para o América. Aos 37, novamente Alfredo ampliou o marcador, deixando a improvável classificação ainda viva. E aos 45 do segundo tempo, Rodrigo Pimpão, que assim como Alfredo veio do banco de reservas, fez o quinto gol do América, dando ao clube a mais improvável das improváveis classificações na Copa do Brasil. Apesar de não ter perdido o primeiro jogo por uma diferença de 3 gols, aqui vai uma menção honrosa às 2 viradas que o Atlético Mineiro protagonizou na Copa do Brasil de 2014, e o roteiro foi totalmente idêntico. Na fase quartas de final, o Galo perdeu na ida para o Corinthians por 2-0, e na volta no Mineirão, mesmo saindo atrás do marcador, conseguiu virar o jogo para 4-1 e avançar às semifinais.
A mesma situação ocorreu no duelo contra o Flamengo pelas semis, onde o Atlético perdeu de 2-0 no Maracanã e, mesmo saindo atrás do placar no Mineirão, conseguiu a virada para 4-1 e a classificação. A Copa Verde de 2015 estava apenas em sua segunda edição, e os dois finalistas naquele ano foram as equipes do Remo e do Cuiabá. Naquela temporada, o Remo disputou a 4ª divisão do Nacional, enquanto que o Cuiabá estava na terceirona. O primeiro jogo da final foi disputado no Mangueirão, em Belém, e deu Remo, que superou o Cuiabá com uma goleada de 4-1, em gols de Rafael Patti, que abriu o placar de pênalti, Kaique deixando tudo igual para o Cuiabá, Ratinho colocando o Remo mais uma vez na dianteira com um absurdo golaço, Rafael Patti mais uma vez balançando as redes, dessa vez num espetacular voleio, e com o volante Ameixa completando o placar. As esperanças de título na partida de volta por parte do Cuiabá não eram tão empolgantes, tanto é que pouco mais de 3.000 torcedores foram apoiar o clube na Arena Pantanal. Para a sorte desses apaixonados, eles presenciaram uma das maiores remontadas da história do futebol brasileiro. Afinal, o Cuiabá conseguiu o impossível e faturou o título ao golear por 5-1. Aos 24 do primeiro tempo, gol do Cuiabá, em cobrança de pênalti de Rafael Luiz. Aos 34, novamente Rafael Luiz balançou as redes do Remo. E ainda deu tempo de Giovani colocar o 3-0 no marcador antes do final do primeiro tempo. Esse resultado daria o título ao Cuiabá por conta do gol marcado fora de casa. E no comecinho do segundo tempo, a confiança no título ficou ainda maior quando Rafael Luiz, mais uma vez de pênalti, fez o 4º gol do Dourado. Aos 28, o Remo descontou com Val Barreto, e se terminasse assim, a decisão do título ia para as penalidades. Porém, aos 35, Nino Guerreiro escorou de cabeça cruzamento, e fez o 5º gol do Cuiabá para delírio da torcida. A Série C do Campeonato Brasileiro ao longo dos tempos já teve os mais diferentes métodos de disputa, e foi na edição de 2016 da competição que aconteceu uma das maiores, se não a maior virada já vista na terceira divisão do Nacional. Era fase semifinal, e ABC de Natal e Guarani, ambos com acesso à Série B de 2017 garantidos, se enfrentaram em busca de uma vaga na final. O primeiro jogo foi disputado no Rio Grande do Norte, mais precisamente no estádio Frasqueirão, e foram os donos da casa quem saíram na frente, ao golear por 4-0. O primeiro gol do jogo foi marcado por Jones Carioca de cabeça. O segundo foi marcado por Lúcio Flávio numa bela cobrança de falta. No segundo tempo, Jones Carioca novamente balançou as redes. E o 4º gol foi mais uma vez marcado por Lúcio Flávio, que, lá Ronaldinho Gaúcho, cobrou a falta por debaixo da barreira. Uma semana depois aconteceu o jogo da volta, e disputado no Brinco de Ouro, o Guarani foi pro tudo ou nada diante do ABC, e logo aos 8 minutos de jogo conseguiu abrir o placar em gol de Leandro Amaro. Aos 25, numa cobrança de falta, Fumagalli marcou um verdadeiro golaço. Com um jogador a menos, já que Jones Carioca foi expulso ainda no primeiro tempo, o ABC não conteve a pressão do Guarani e sofreu mais 4 gols no segundo tempo, e o terceiro gol do Guarani foi marcado por Fumagalli logo aos 3 minutos. 5 minutos depois, mais uma vez Fumagalli no bate-rebate dentro da área, fez o seu terceiro gol no jogo e o 4º do Guarani. Aos 31, no chutaço de fora da área, Alex Santana fez o 5º do Bugre e assegurou a classificação. E ainda deu tempo de Pipico deixar o dele em uma cabeçada. Placar final, Guarani 6, ABC 0. Pessoal, lembram de outras remontadas inesquecíveis tais como essas em jogos de ida e volta? Então comenta aí embaixo pra gente ficar sabendo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.